Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os livros que chegaram cá a casa durante o mês de maio. Eu sei, já estou a tentar pôr os vídeos em dia desde, sei lá, desde o ano passado. Na realidade há 2 anos que ando a tentar pôr os vídeos em dia. No entanto, eu tenho aqui coisas que acho que vão ser muito boas leituras e portanto não podia deixar de vos mostrar o que vai parar cá a casa durante este mês de pré-feira, e na realidade eu acho que foi um dos meses em que eu me portei melhor, porque são aqui alguns livros, mas não é a quantidade que aparece noutros. Portanto vou passar a mostrar-vos os livros que vieram habitar as minhas estantes. O primeiro livro que tenho para vos mostrar foi a escolha do Clube de Leitura para o mês de maio, e nós temos estado a tirar desafios, como eu já mencionei, e o desafio para este mês era escolher um livro de um autor que fosse de um continente específico. Tínhamos escolhido um continente em vez de um país, porque seria mais fácil conseguir arranjar um livro. E, portanto, o continente que ficou escolhido foi o continente africano. Nós tínhamos de escolher um livro de um autor de origem africana que não fosse lusófono, porque isso ia-nos facilitar um bocadinho o trabalho. E a escolha acabou por recair aqui no Rapaz que Prendeu o Vento, do William Kamkwamba, com aqui o auxílio de Brian Miller. E este livro vai nos levar a conhecer precisamente o William. O William é um rapaz do Malawi, agora percebi que ele é praticamente a minha idade, eu achava que ele era muito mais novo. Nós vamos ver aqui a forma como o William teve de deixar a escola, mas ele tinha tanta fome de conhecimento que acabou por tentar continuar a ir à biblioteca, a conhecer mais coisas, estudar os livros que estavam lá, e isso foi o que fez com que ele acabasse por conseguir construir um moinho de vento que acabou por dar eletricidade a pessoas que não tinham forma ou de pagar ou de a manter. Foi muito interessante ler este livro, conhecer mais da história do William. Eu já me tinha cruzado com a história dele naqueles livros que fazem compilação de histórias de pessoas que fizeram história muito novas. Existem os livros das histórias para adormecer para raparigas rebeldes, e existem também alguns que fazem uma compilação de histórias ou só de rapazes ou então de rapazes e raparigas que fizeram história quando eram muito novos. E o William, eu sei que estava num desses livros, não vos sei dizer exatamente qual, mas sei que foi a primeira vez que me cruzei com a história dele, vê-la aqui mais desenvolvida, saber exatamente o que é que esteve a envolver o facto de ele ter conseguido criar um moinho de vento na zona dele, na aldeia dele, ao pé da casa dele, foi extremamente interessante. Eu vou-vos falar mais sobre este livro no vídeo de leituras do mês de maio, que efetivamente é um livro que vale muito a pena ler, conhecer mais desta história, mais deste rapaz, e mais do Malawi, porque é um país que passa muito ao lado do conhecimento da grande maioria das pessoas. O próximo livro é um dos meus mais aguardados de 2026, um livro sobre o qual eu quero saber zero, porque foi basicamente assim que eu entrei, ou quase, no primeiro livro que li do autor, e eu estou-vos a falar aqui do Todas as Cores da Noite, de Chris Whittaker. Eu li o fim ao princípio, amei, eu continuo sem vos conseguir explicar exatamente a história, porque está muito focado nas personagens, no desenvolvimento, na forma como elas se relacionam, e portanto eu não quero saber absolutamente nada sobre este livro. Eu vi que ele ia sair, vi depois que ia ser traduzido, fiquei muito contente, e agora já está cá em casa e está à espera que eu o leia, basicamente. Eu espero que seja uma leitura para muito, muito breve, porque o Chris Whittaker escreve muito bem. A verdade é que não é fácil falar sobre os livros dele sem dar spoilers ou sem dar demasiado, e portanto é daqueles em que eu gosto de ir à descoberta, a tirar-me de cabeça, porque foi basicamente isso que eu fiz com o primeiro e eu acho que vai funcionar também agora com este segundo. Portanto, no final do sufocante verão de 1975, a pacata cidade de Montclair é abalada pelo rapto de Joseph Patch Macaulay, um adolescente local. Saint, uma rapariga de temperamento forte, decide conduzir a sua própria investigação para descobrir o que aconteceu ao seu melhor amigo. No outro livro nós tínhamos a Duchess, o facto de eu me lembrar do nome da personagem é qualquer coisa, e o irmão, e também tinha um crime que estava a ser investigado, e portanto estou muito curiosa com este livro. O próximo livro que tenho para vos mostrar é um dos meus saltos de fé do mês e portanto eu sei quase nada sobre este livro, sei o suficiente para achar que seria interessante. Porquê? Há alguns meses, mas já há alguns meses, ponham muitos nisso porque já foi em 2025, cruzei-me com um vídeo de uma rapariga que diz que se sentou e não se levantou enquanto não acabou este livro. O livro tem só este tamanho e portanto eu fiquei extremamente curiosa. Fiquei curiosa com o que ela disse no vídeo na altura, mas eu já não consigo encontrar para vos dizer especificamente o que é que foi. Entretanto, pela sinopse, eu percebi que isto é uma espécie de
escola, academia, desafios em que adolescentes estão às portas do limbo e que vão ter de passar por alguns desafios para passar daí para fora, caso contrário vão ficar presos no limbo o resto da eternidade. E portanto, Eternidade está efetivamente no título, estou a falar dos Jogos da Eternidade da Ivy Marie. Eu penso que este é o primeiro livro da autora, estou extremamente curiosa, já vi que é comparado com o 6 de Atlas, mas eu ainda não li esses livros, estão cá em casa, vocês provavelmente sabem que eles estão cá em casa. Estou muito curiosa com este, porque lá está, ninguém escolhe entrar na Academia Blackwood, um colégio na fronteira entre a vida e a morte, onde a única forma de sair é vencendo uma série de provas sobrenaturais e perigosas. Seja os melhores alunos vão competir nos jogos e só um pode vencer, mas nenhum deles está preparado para o que está por vir, porque este ano tudo será diferente e lá está alguns destinos que são piores do que morrer. Portanto, vamos ver, estou muito curiosa, principalmente para ver se vai ser daqueles que me vai agarrar desde o início e que eu também vou ficar presa à cadeira e que só me vou levantar quando precisar ir à casa de banho, basicamente. Portanto, este é um dos meus saltos de fé deste mês, porque o seguinte, de certa forma, também é. O próximo é aqui o Promete-me um Amanhã, da Cara Bastone. Eu ando há mais de um ano a ouvir falar sobre este livro, mas principalmente ouvi falar sobre esta autora. Vocês sabem, eu gosto de romance, há alturas em que eu gosto de ler romance, como é o caso do verão, mas tenho tendência a ir mais para comédias românticas. O que eu não gosto de todo são romances eróticos, não me diz nada. No entanto, drama também funciona para mim. E este, tenho a ideia que será exatamente isso, é um romance com drama, não sei muito mais do que isso. Vi a Jamie Falk a falar sobre ele e fiquei extremamente curiosa, entretanto ele chegou a Portugal e por isso vamos ver se é uma autora que eu vou gostar de ler ou não, se é para depois continuar a ler mais livros da autora, principalmente se eles forem traduzidos. Já sei que é um livro que vai acabar por tocar aqui um bocadinho em luto e isso ainda me deixa mais curiosa com a história. Espero que seja uma leitura para breve também, porque lá está, romance é uma coisa que eu gosto de ler no verão, se bem que geralmente eu faço isso mais é com comédias românticas. Comédias românticas nesta altura é assim uma leitura levezinha, boa para a época, a ver se entra nas vibes do verão, porque eu e calor não funcionamos. Eu neste momento estou cheia de calor e está-me a incomodar imenso. Mas, se calhar até era bom, lá está, um romance com drama, que era para arrefecer aqui um bocadinho os ânimos. O próximo livro veio cá para casa precisamente porque fala sobre luto. Foi um livro que assim que vi a sinopse, quando ele entrou em pré-venda, eu pensei, ok, estou muito curiosa com este livro, quero, e quando ele sair tenho de vir cá para casa. Estou a falar do Felicidade nos Dias de Chuva, de Imogen Clark. Um livro em que uma adolescente perde a mãe e a mãe acabou por pedir a alguns amigos para estarem atentos à filha, até porque ela já fez os 18 anos, portanto, apesar de ser adolescente, é maior de idade, mas a mãe pede aos amigos para estarem atentos e no fundo eles vão estar a partilhar a história deles com a mãe, com ela, e cada um deles vai ter algo para lhe ensinar no fundo, sobre a vida. Cada um deles vai ter perspectivas extremamente diferentes do que é a vida, de como viver, de como estar no mundo. E eu achei que era extremamente curioso e, portanto, tendo em conta o facto de ser sobre luto, de termos aqui alguém a lidar com a perda da mãe, que acho que deve ser das piores perdas para alguém lidar, principalmente quando tem uma relação próxima. O facto de haver esta preparação e de eles serem quase mentores é uma coisa que eu achei que seria muito interessante e estou muito curiosa para ver como é que está explorado neste livro e eu acho que vou amar, portanto tenho mesmo de ler para ver se sim ou não. Depois, um dos autores de compra automática cá para casa, Rafael Montes, saiu Uma Mulher no Escuro. É um dos livros que eu penso que o autor considera ser mais thriller psicológico e não necessariamente thriller violento. Esses são os que estão cá a casa ainda por ler, portanto eu tenho Uma Família Feliz, tenho este, exatamente, eu já li os mais violentos. Eu sei que a palavra-chave deste vídeo aparentemente é curiosa, mas a verdade é que eu ainda não estreiei nos livros mais thriller psicológico do Rafael e isso é efetivamente uma coisa que me deixa curiosa, porque os outros que eu li são violentos, mas é uma violência que é um bocado complicado de dizer que gostei de ler, porque a verdade é que eu gostei de ler, mas não são livros que eu vá aconselhar a toda a gente. E eu tenho a sensação que estes são os livros em que talvez eu consiga dizer a mais pessoas leiam Rafael Montes, porque Rafael Montes escreve muito bem,
e então estou com fé que será uma família feliz e uma mulher no escuro que me vão fazer isso. E portanto, para quem gosta de thrillers violentos, os outros são fantásticos, portanto, O Jantar Secreto, Suicidas, Dias Perfeitos. Estes são aqueles que eu ainda não estreiei nesta vertente da escrita do Rafael Montes e que eu quero muito ver como funciona. Aqui temos alguém que sobreviveu ao assassinato da família inteira e quando chega à adulta há coisas que o passado não fica no passado e ela vai ter de lidar com isso. Portanto, vamos ver como é. Eu estou muito curiosa para ver como é esta vertente do Rafael. O próximo livro foi entregue na loja. Havia alguns livros da Alma dos Livros que foram entregues na loja para nós vermos quem da equipa é que ia ficar com eles. Eventualmente ninguém se afinfou a este e portanto eu achei que a história seria interessante e acabou por vir comigo. O outro era policial, foi com um dos meus colegas e havia um infantil juvenil. E portanto, o que é que veio para casa? Veio aqui o Dias de Vidro de Nicoleta Verna, que é A Coragem de Ser Mulher no Coração da Ditadura. Portanto, nós temos aqui Itália em 1924, pós a Primeira Guerra Mundial. Está a ditadura de Mussolini imposta no país e aparentemente temos aqui um opositor que vai ser assassinado no dia em que Redenta vem ao mundo. Portanto, eu estou a assumir que nós vamos aqui seguir a Redenta, mas temos aqui a personagem a cruzar-se com outra mulher e eu penso que vai ser uma história muito no feminino, uma história de resistência, de resiliência humana e de se calhar a amizade que faz com que a resistência e a resiliência sejam um bocadinho mais fáceis de ser postas em prática. Portanto, é um romance histórico, fiquei curiosa com o facto de ser pós-Primeira Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, o facto de ser em Itália, porque eu não leio assim tantas histórias passadas em Itália, o facto de ser durante a ditadura de Mussolini, porque também não é muito habitual eu ler durante essa época, ou pelo menos não focado nessa parte da história de Itália, e portanto achei que seria muito interessante ler este livro e acabou por vir comigo precisamente porque eu acho que as minhas colegas não estavam muito viradas para o romance histórico. E portanto, vem comigo. Aqui o último livro que eu tenho para mostrar, antes de eu vos mostrar qual é o livro. Ele está aqui porque eu estava a conversar com uma colega que está a aprender alemão, ela queria livros em alemão para praticar, da mesma maneira que eu o faço com os livros em francês, e eu acabei por lhe falar do Quality Land. Vocês sabem que eu adoro Quality Land. Quality Land é de um autor alemão e o segundo livro não está traduzido para inglês sequer, quanto mais para português, não chegou a ser traduzido. A verdade é que, no meio desta conversa toda, eu estava-lhe a sugerir o Quality Land, precisamente porque ele não deve ser muito difícil de ler na língua original, eu acho que não tem assim palavras que sejam muito complexas, mas as temáticas, a forma como está desenvolvido, tem algum humor e a história é extremamente interessante, extremamente atual, cada vez mais atual, infelizmente. E eu estava a falar com ela precisamente sobre o facto de o Quality Land 2.0 não estar traduzido sequer para inglês. E entretanto, no meio disto, eu acabei por ver para que línguas é que ele estava efetivamente traduzido, porque também lá está, diretamente o alemão. O que é que eu descobri? Existe em francês! E, portanto, tendo em conta que eu não sei alemão, que eu não tenho ideias de alguma vez saber falar alemão, nunca se sabe o dia da manhã, mas não está nos meus planos, portanto, de todas as línguas que eu possa querer aprender, alemão não faz parte da lista, mas ele está traduzido para francês! E, portanto, agora posso ler a continuação do Quality Land, portanto, Quality Land 2.0 em francês, porque é uma das línguas que eu sei, por muito que não esteja a 100%, e assim eu vou saber o que é que acontece a seguir. Agora, também uma coisa importante, não há necessidade de lerem o segundo livro para compreender o primeiro fica fechado no momento em que ele termina, portanto não precisam de ler o segundo. A questão é que eu penso que ele vai seguir outra personagem e eu estou curiosa com essa personagem, mas não é uma necessidade, podem ler só o primeiro livro, ele funciona como standalone, ele funciona muito bem sozinho, não se preocupem com isso, mas caso queiram ler a continuação, pelo menos já sabem, existe em alemão, existe em francês, eu tenho ideia que também havia em espanhol, mas posso estar errada. De qualquer forma, eu em espanhol funciona quando eu estou a ouvir alguém falar, na maior parte do tempo, escrito horrível, horrível, dei-me francês, por amor de Deus, porque ler espanhol
não funciona muito bem. De qualquer forma, Quality Land 2.0, agora vou poder saber a história porque descobri que existe traduzido para uma língua que eu conheço. Basicamente é isso e foi a minha cereja no topo do bolo para finalizar aqui a minha pilha de livros do mês de maio. Portanto, estes são os novos habitantes cá de casa que vieram cá parar durante o mês de maio. Como vocês perceberam, são histórias que eu acho que vão impactar de alguma forma. Este aqui então é, lá está, como eu disse, a cereja no topo do bolo, porque eu amo Quality Land, por amor de Deus, se ainda não foram ler Quality Land, vão. É uma análise social, uma crítica social à forma como nós nos estamos a deixar de levar pela tecnologia. No entanto, a forma como está escrito é bastante europeia e, portanto, há ali coisas em que vocês não vão estar a pensar, oh meu Deus, lá estão os Estados Unidos outra vez. Não, vamos estar a ver as coisas de uma perspectiva em que mesmo durante a leitura nós percebemos que é muito eurocêntrico e, portanto, é muito próximo da nossa realidade e eu estou a ver caminhar as coisas todas para lá cada dia que passa e se eu já me estava a rir de nervoso enquanto estava a ler o primeiro livro, eu nem quero imaginar se o relesse agora. Portanto, estes são os livros que estão cá em casa, tem um dos meus mais aguardados de 2026 e que eu espero mesmo que seja uma das próximas leituras. Tenho um livro que já está lido que é só muito interessante, vai-vos dar uma perspectiva sobre um país que é pouco falado, sobre uma realidade que nós não conhecemos e que está muito longe da nossa realidade. E depois os outros, então, são livros que falam sobre o luto, sobre a resistência e é isso. Acho que foram boas escolhas para virem cá parar a casa. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se leram e acham que eu não vou gostar, ou então se leram e acham que eu vou adorar. Se há algum até que vocês ainda não tinham ouvido falar sobre ele e ficaram muito curiosos. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!